Importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar. Estamos de volta no programa Saúde no Ar, às 8h37, aqui com você que acompanha a partir de agora também com transmissão pelo Facebook, com o professor e psicólogo Danilo Cruz, também com Ferreira, membro de AR, e Ezequiel Oliveira, que é colunista do quadro Saúde e Cidadania, trazendo o seu editorial para a nossa discussão. O fascínio da ilusão e o limiar da dependência. O consumo, o que me relaciona e o que interage me liberta ou me aprisiona. Esses produtos, ações e fluxos de interação periódica me escravizam. O fascínio pela ilusão, quando associada a elementos químicos que criam dependência, torna o indivíduo um prisioneiro momentâneo, podendo causar consequências profundas na mente, no espírito e no corpo, em alguns prisioneiro permanente da ilusão com dependência. Algumas drogas ilícitas e lícitas estão no rol desses produtos. Conhecer as causas e os efeitos para obter uma vida saudável, individual e coletiva é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade próspera. Em 2010, mais de 40% dos estudantes de ensino fundamental e médio tinham usado álcool nos últimos 12 meses. O mesmo valia para 72% dos universitários brasileiros em 2009. A prevalência estimada do álcool dos acidentes violentos com morte no trânsito, o álcool é o principal responsável. Investigações recentes demonstram que baixa concentração de álcool no sangue prejudicam a capacidade do condutor, aumentando o risco de acidentes. O custo social está associado a fatores como violência, problemas familiares, abuso de menores, desordem pública, problemas profissionais, acidentes de trânsito. Dados referentes ao volume médio do consumo e padrão do consumo podem ser correlacionados a diversas categorias de problemas de saúde, que consiste em grau de associação com o consumo de álcool. Estas incluem baixo peso ao nascimento, câncer bucal, orofaringe, câncer de esôfago, câncer hepático, depressão unipolar e outras desordens psiquiátricas relacionadas ao consumo de álcool, epilepsia, hipertensão arterial, isquemia miocárdica, doença cerebral vascular, diabetes, cirrose hepática, acidentes com veículos e máquinas automotoras, quedas, intoxicação, danos infligidos e homicídios. Mas afinal, qual a dose limite? Como alimentar a ilusão? Só sabe quem tem um familiar dependente. Refazer o caminho para a saúde próspera é preciso. Mãos amigas, de experiências exitosas também. Buscar novas perspectivas para a vida com seriedade, sobriedade e paz. E aí vou começar pela frase de Hipócrates. Antes de curar alguém, pergunte-lhe se ele está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Professor Danilo. Então, é interessante perceber que as pessoas utilizam substâncias psicoativas porque gera prazer. Eu sempre começo minhas palestras para adolescentes, eu vou falar sobre o tema substância psicoativa, eu digo isso, começo já dizendo uma frase chocante, que é: as pessoas usam droga porque é bom. As pessoas usam álcool porque é bom, imediatamente. Mas em termos de consequência, as coisas mudam de figura. É bom imediatamente ali a sensação de prazer que aquilo gera, a alteração de consciência que aquilo gera. Agora, com relação a o que vem depois é que não é bom. É que pode trazer grandes danos. E isso é que a gente precisa estar atento, porque a gente muitas vezes numa mentalidade imediatista acaba se aprisionando a um vício quando percebe que na verdade é a substância que está te consumindo e não você consumindo ela. Essa perspectiva traz uma visão curiosa, porque os estudos que falam sobre abuso de substância psicoativa, em especial o álcool, na área do Mediterrâneo, que é uma das áreas que mais produz vinho no mundo inteiro, mostram que lá as pessoas têm menos alcoolismo. Olha que curioso, onde está mais disponível tem menos. Por quê? Porque elas desenvolvem uma atitude diferente com o vinho, uma atitude respeitosa, uma atitude muito mais de
perceber ali na substância não uma coisa para alterar a consciência, não, é uma outra forma de ver. Ou seja, é a pessoa que está consumindo aquela substância e não a substância consumindo a pessoa. Então é uma outra mentalidade diante. A questão está aí, a gente hoje vive numa perspectiva contrária. A gente vive uma visão de que vai simplesmente se entregar aquilo ali, vai meter o pé na jaca, como diz o jargão, e aí acaba percebendo que vira uma coisa tão frequente, tão constante, que as pessoas começam a festejar a sexta-feira, porque a sexta chegou, eu vou poder beber, vou poder fazer... Gente, que vida terrível deve estar sendo então. Porque é muito mais gostoso a gente pensar na possibilidade de festejar a segunda, pô, eu vou fazer coisa que eu gosto, eu adoro meu trabalho, eu amo o que eu faço, é uma outra lógica. Não, porque a gente vai chamar de happy hour, a hora feliz, aquela que eu vou parar para beber, se eu não posso também sentir que é uma hora feliz no momento que eu estou trabalhando, fazendo bem o que eu faço. Em outros momentos, né? Eu não posso ter uma hora feliz com minha família, que não tenha necessariamente que ter bebida alguma, por que eu não posso ter um outro olhar diante disso? Então é interessante que a gente exercite possibilidades de percepção de que existem outras formas de ter divertimento e não necessariamente é preciso que o álcool esteja aí. Exatamente. Eu quero incluir o Ferreira, tá? Que na verdade é um membro de AA, preservando aí a questão do anonimato, Alcoólicos Anônimos. Nós vamos apenas ouvir a voz do Ferreira, porque ele traz também isso. Quando você diz, Danilo, e chama a atenção nas suas palestras, o que leva a bebida é o prazer, é isso que tem levado também muita gente, do que vocês observam lá nos depoimentos, nos encontros, nas reuniões. Já, Ferreira, bem-vindo ao Saúde no Ar. Bom dia, Patrícia, Ezequiel, Danilo e ouvintes da Rádio Excelsior. A gente em Alcoólicos Anônimos também observa muito isso. Porque em Alcoólicos Anônimos o tratamento é feito da seguinte maneira: as pessoas relatam suas dores, relatam lá como eles conheceram a vida alcoólica, de como eles se enveredaram por esse caminho. E eu já tinha visto essa fala do Danilo em outro momento, onde o psicólogo também, nos eventos nossos, que é o Seminário para Profissionais, onde ele fala exatamente isso: o álcool causa prazer no dependente, na pessoa que começa a usar aquilo ali. E comigo não foi diferente. Eu comecei no interior do estado exatamente isso. A primeira vez que eu experimentei bebida alcoólica, que ele me incomodou muito. Cachaça pura, me queimou por dentro, né? Foi um negócio horrível, a primeira vez que eu experimentei. E a cerveja também, um negócio amargo, eu não vou suportar isso. Mas como eu descobri no caminhar aqui dentro de Alcoólicos Anônimos que eu tinha uma predisposição orgânica para isso, eu acabei acostumando com isso. E relato aqui que nos primeiros anos foi maravilhoso beber, foi fantástico. Eu tive momentos na minha vida fantásticos com álcool. E eu nunca sabia que isso ia chegar aquilo que ele falou, as consequências do excesso. Então, não existe para nós um momento onde diz assim: a partir de tal dia eu me tornei alcoólatra. É uma linha tênue, você não sabe quando começou. Um belo dia você descobriu, fazendo coisa na sua vida, que normalmente você não fazia sem beber. E aí você começou a ficar: por que isso causa? Por que essa sensação de bem-estar? Eu não consigo ficar só no bem-estar, me causa depois um certo problema. E aí, realmente é isso. A gente percebe nas pessoas que chegam até nós, né, que elas começaram assim. Ninguém vai para a rua para se matar, vai para ficar feliz, vai para estar bem, vai para namorar. Porque eu mesmo sou um cara tímido ainda. Embora falo em público, sou um cara tímido. Mas o álcool me fazia ficar extravasar, né? Ficar falante, ficar alegre, feliz. Qualquer garoto eu ia para dar uma cantada, que normalmente sóbrio eu não ia. Então o álcool causa essa questão de você ficar: estou solto, estou livre. Então, mas só que o pior disso é a consequência. É o que vem depois. E quando o álcool começou a me cobrar o tributo dele, aí eu comecei a sentir que não poderia pagar aquilo. E foram 16 anos da minha vida que o álcool me levou literalmente à sarjeta. Eu cheguei a dormir no chão, eu dormi na rua mesmo, embora eu nunca fui um homem de rua, embora com formação como professor, né, eu tenho trabalhado no Estado com segurança pública, mas eu fui literalmente a sarjeta da vida. E um dia menos embriagado, eu me perguntei: rapaz, eu sou um cara formado, sou professor, como é que eu consigo sair disso? Eu não encontrava respostas.
Então talvez esse o pior problema, o pior do alcoolismo é você não admitir que você tem um problema. Aliás, para mim, passei pelas questões religiosas, passei pelo Estado, passei pelo estudo, e ninguém nunca me disse que alcoolismo era doença, que tinha alcoolismo, nada disso. Eu tive que descobrir já com 31 anos de idade, quando eu descobri que tinha um problema com o álcool. Então, mas na verdade é isso, o álcool ele tem essa questão, ele deixa eufórico, ele deixa feliz. Vamos observar que nesses 10 dias aí que está vindo o carnaval, as pessoas estão felizes da vida. Vai dizer a ela que aquilo está ruim, que não está ruim não, está bem, está tudo tranquilo, aqueles todos. E vamos ver aí na mídia, que todo mundo está feliz, a latinha de cerveja está rolando, isso é normal, isso é tranquilo. E para quem pode, perfeito, mas no meu caso, aquilo para mim é fatal, eu não tenho condições de ficar naquele meio. Entende? Ok, Ferreira, olha, esse seu depoimento, algumas falas você traz, aí passo para Danilo também, Ezequiel. Admitir que tem um problema. Saber e ouvir da própria sociedade para ele mesmo que tem um problema de saúde. Conseguir sair, coisas ditas aqui pelo Ferreira. Bem-estar e depois uma cobrança e depois uma sensação totalmente contrária. Danilo, por favor, comente aí essa fala muito rica do nosso... É interessante que assim, um dos fatores que predispõe a questão alcoólica é o fator orgânico, né? Existe o fator cultural, existe o fator ambiental, mas o orgânico, sem dúvida alguma, tem um papel muito, muito importante. Eu digo isso porque às vezes a gente não percebe que, na verdade, existe uma predisposição orgânica por conta de que algumas pessoas têm uma tolerância maior ao álcool. Geralmente, quando a pessoa fica mais eufórica quando bebe, quando fica mais alegre quando bebe, isso também é um fator predisposicional em termos orgânicos. Porque tem gente que bebe e fica triste, fica tímido, fica choroso, imediatamente melancólico. Esses têm menos predisposição a desenvolver alcoolismo, por quê? Porque a sensação de prazer é minorada. Então, por conta disso, a predisposição é menor. Não quer dizer que não vai acontecer. Mas o fator cultural também é crucial, na medida em que a gente avalia, por exemplo, pessoas que têm a predisposição orgânica, mas nasceram em uma ambiência que não tem estímulo para isso. Os próprios muçulmanos, segundo o Corão, não podem beber, não tem como beber. Isso é errado para os muçulmanos, para os islâmicos. Então isso quer dizer o quê? Que se você nasce num país muçulmano, a sua probabilidade de ser alcoolista é quase nenhuma. Porque ninguém bebe, só se bebe nos países muçulmanos nos hotéis para estrangeiros. Então, é o único lugar que tem. Por conta disso, é que eu sempre falo, né? O fator cultural é muito importante. Também a gente precisa levar em consideração. Agora, quando a pessoa tem essa coragem de admitir que tem um problema, ela já deu um primeiro passo. Isso é crucial. É ter coragem de admitir. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil de acontecer e, infelizmente, a pessoa já tem danos demasiados quando ela chega nesse momento, nesse ponto. E aí ela vai conseguir, sim, buscar ajuda no momento em que ela teve humildade de reconhecer que precisa dela. Porque a questão está aí, né? O orgulhoso nada aprende porque acha que tudo já sabe. Então, do mesmo jeito, quem acha que não tem um problema, ninguém vai ajudar. Não tem como ter esse tipo de ajuda. Você quer fazer uma pergunta? Senão eu passo para o Ferreira. Lembrando os ouvintes que podem mandar também as suas perguntas pelo WhatsApp 996813998 ou ligar 3328-7666. Estamos no ar falando hoje sobre o uso abusivo do álcool. Participe. Veja, você tem relatos, inclusive bíblicos, do consumo do vinho. O próprio Jesus Cristo, ele transforma a água em vinho no casamento, não é isso? É o primeiro milagre. O primeiro milagre que está ali. Né? Jesus judeu, né? Obviamente. E você traz essa informação dos muçulmanos que não, no Corão está lá a informação que você não pode consumir o vinho. E quando a gente vê esse depoimento de Ferreira, e quando você coloca essa questão vamos dizer assim, do limite de cada um, né? Danilo, eu acho que eu imagino o seguinte, que além do limite de cada um, do orgânico, a gente não pode nunca separar, no meu entendimento, tá? O corpo, ele não está separado da mente, ele não está separado do espírito, é trino. Quando uma pessoa quando a pessoa encontra-se num estado de dependência, seja ela química ou alcoólica, dependência de alguma substância, é o trino que está dependente, ele não está apenas o corpo.
Tá? Então, eu me pergunto o seguinte, Ferreira, com os companheiros do Alcoólicos Anônimos, os relatos que vocês têm observado, é muito, eu não sei se é o que eu acho, é muito provável que essas pessoas, antes de enveredar na dependência do álcool, ela provavelmente passou por algum problema psíquico, de depressão, de abandono, de alguma coisa aconteceu, houve um limiar ali, talvez até no processo do inconsciente, muito provável. Talvez ele nem soubesse, mas ali ele começou a estimular. Então, assim, uma pessoa tímida que queria beber para sumir com a sua timidez. Opa, então tem a timidez no processo. Mas o que levou a timidez no processo? Então, no final das contas, quando se observa, a gente não pode separar. Não tem apenas a questão orgânica. Está ali o orgânico, está ali a consciência e está o espiritual no processo. Então, eu gostaria que eu ouvisse os seus relatos com relação a isso, Ferreira. O que você ouve mais lá? O que levam as pessoas realmente a terem mais essa dependência pelo álcool? Para começar, você falou a questão bíblica aí da transformação do Jesus transformar água em vinho, mas lá mais no Velho Testamento tem um outro fato mais interessante, Noé. Noé se embriagou, primeiro registro bíblico, Noé se embriagou com vinho e ficou nu. Sim, sim. Já mais antigamente existe um relato de onde o álcool começa a entrar também, está lá. Essa questão das pessoas, você fala da questão do ser humano, espírito, alma, corpo, que eles estão juntos. Sim. Nós entendemos em Alcoólicos Anônimos, segundo a medicina, que o alcoolismo é uma doença física, mental, progressiva, reflexiva e fatal. Fatalidade é quem mata. Então todas essas três coisas estão aí: física, mental, progressiva, reflexiva e mata. Os relatos dos meus companheiros, que nada de diferente do meu, porque na verdade o alcoólatra bebe no Japão, na China, onde quer que ele esteja, é mais a consequência é a mesma. Eu bebi, eu me arrebentei e estou procurando ajuda. Não interessa onde você beba, vai ser a mesma história. Nós falamos muito no ar que muda-se o cenário, muda-se os atores, mas a história é a mesma. Então muitas pessoas, quando nós fazemos abordagem, tem que você bebe, porque perdi minha esposa, fui traído. Outros porque eu perdi emprego, outros dizem porque eu comecei porque tinha uma desilusão na vida. Enfim, mas tudo isso não é um fator para se beber. Ele acha que foi aquilo que levou a beber no momento. Mas quando ele para, as traições continuam existindo. O time continua perdendo, meu time ganha, eu bebo, meu time perde, eu bebo. Mas quando você para e vê, continua ganhando, continua perdendo, você continua a se beber. Então essas questões que você falou, exatamente as pessoas acham que começou por ali, por aquele motivo, porque eu fui traído, porque isso, porque aquilo. E agora? Nós estamos num tremendo calor aqui, ele comentar comigo, e normalmente o alcoólico está um calor horrível, vou beber. Vou beber uma para refrescar. Mas então, se está frio, vou tomar uma quente para botar. Então sempre. Assim mesmo. Mas a desculpa, mas na verdade não é nada disso, é que porque ele tem uma predisposição orgânica, ele está sempre procurando desculpa para poder beber. Se o filho nasce, ele bebe. Se o filho falece, ele bebe também. Então, sempre o alcoólatra é aquele negócio. Ele vai do 0 a 100 em fração de segundos. Para ele não existe meio termo. Ou eu estou ou não estou. Ele não tem essa questão. Então, é isso que você falou da questão física, mental. Nós também entendemos isso. Quando o ser humano ele entra no ar, ele chega no ar, ele já vem, como o Denir falou, ele vem totalmente arrebentado. Ele já procurou N lugares para não conseguiu. E quando ele chega lá, ele ainda chega meio ressentido. E às vezes nós temos nosso escritório aqui no centro da cidade e as pessoas ligam lá: quanto é que vocês cobram para levar meu pai disso? É o último caminho. E quem apoia? Agora eu vou fazer uma pergunta de provocação. Veja, a Ambev, vou dar o nome porque isso é público e notório, é uma das empresas que mais fatura nesse país, né? A bebida alcoólica, ela tem um faturamento gigantesco. Ela é uma das primeiras, não sei se está no ranking ainda, o grupo Ambev da primeira, as cervejarias. Veja, a ajuda da Ambev, por exemplo, no AA? Não, nós somos a Irmandade totalmente autossuficiente, não recebemos doações. Pois bem, é isso que eu falo. Então, assim, a gente compreendendo esse causa e efeito, a indústria que move a bebida alcoólica no país, ela não pode apenas só ganhar dinheiro com isso.
Ela precisa cuidar das pessoas também que adoecem por conta do produto delas. E só que falar isso em público tem que ter coragem. E eu tenho coragem de dizer isso. Então, a indústria que ganha dinheiro, e muito dinheiro, com o consumo da bebida alcoólica no país, é preciso também olhar se as pessoas estão do outro lado, que foram acometidas na doença e que estão no processo. Então, assim, só para dar um dado, não é só o AA, tem um AA, tem um Narcóticos Anônimos, tem vários abrigos, vários abrigos que passam necessidade por quando essas pessoas foram abandonadas. Então, assim, extrair a sua energia com dinheiro no processo e abandonar depois, isso é muito grave. Isso é preciso a sociedade repensar isso. Então, está aqui a provocação, Ferreira, e digo isso de uma forma pública, que realmente a sociedade repense isso. É preciso entender a causa e efeito dos processos. Patrícia está aqui me futucando. Só pela questão do tempo, para a gente ir para as considerações finais, para que ele possa dizer onde encontrar o AA, como as pessoas podem buscar, isso. E também o CAPS, não é, Danilo? Que é uma outra forma também da gente indicar a essas pessoas uma possibilidade de cura, já que estamos falando de uma doença. Bom, só para concluir o que você está falando aí, Ezequiel. Alcoólicos Anônimos não aceita doação de fora. Tradicionalmente nós não aceitamos. Mesmo que a Ambev venha fornecer, a gente não vai aceitar. Porque na verdade quem paga manda. É por isso que acho que o maior respeito que eu tenho. Quem paga manda. Sim. Quem paga manda. Quem doa uma coisa quer uma coisa em troca. E a gente não aceita doações de fora, porque na verdade, nem sei lá quem for. Se você chegar no ar e querer doar alguma coisa pra gente, a gente não vai aceitar. A menos que você está no nosso convívio. Por quê? Porque acho que o maior respeito que o ar tem pela sociedade é porque ele não aceita doações de fora. Ele não aceita nada que não vem de nós próprios. Porque aí, isso nós somos totalmente independentes, exatamente para evitar exatamente essas questões de alguém poder doar para a gente alguma coisa. Porque na questão dos doentes, o ar não entra nessa questão da doença, de quando vocês são doentes. Nós queremos a recuperação. Isso para a medicina. Nós já não nos filiamos a nada, coisa nenhuma, nem religião, nem nada que possa. Nós falamos da questão do alcoolismo e procuramos ajudar quem queira. Outras questões de propaganda, a gente não se incomoda com isso. Fica para as pessoas que você com a voz falando da MEG, perfeito. Mas nós não falamos porque é questão de cada um. Mas recolhemos aquelas pessoas que têm problema e ajudamos. Onde encontrar o AA, Ferreira? Bom, aqui nós temos na Rua Carlos Gomes, que é o nosso escritório, 504, ali no Largo do Bom Caminho, Largo das Flores, né? E temos o telefone 3322-2963, 3322-7797, são os telefones do AA, que funcionam no período normal. Carnaval não funciona no nosso escritório, volta normal na quinta-feira, a gente volta a funcionar. Então esse telefone está aí. Tem um site também lá, que botar Alcoólicos Anônimos, você vai encontrar também. Muito bem elaborado, muito bem. Então tá aí. Obrigada, então, Ferreira, pela participação. Vários ouvintes comentando aqui, dizendo da importância de se falar sobre esse clima, sobretudo nesse período. Só quero comentar o Ney de Itapuã, falou várias coisas, né, importante aqui, mas no final ele diz: somos livres, mas nem tudo nos convém. Com essa fala, eu passo para você, Danilo, para suas considerações finais. Bom, quem estiver precisando de ajuda e precisa buscar o SUS para receber essa ajuda com relação ao alcoolismo, em Salvador nós temos 3 CAPS AD, tá? O CAPS AD Gregório de Matos, que fica no Centro Histórico, o CAPS AD Pernambués, como o próprio nome está dizendo, é lá nos Pernambués. Também temos o CAPS AD3 G Espinheira, que fica em Campinas de Pirajá. Qualquer um dos 3, você também pode conseguir o telefone e o endereço no site da Prefeitura Municipal de Salvador e procurar ajuda, que estamos abertos a dar o suporte necessário para vencer essa dificuldade terrível que o alcoolismo traz para a vida das pessoas. E eu agradeço muito o espaço de estar aqui falando novamente sobre um tema tão importante, em especial cavando masmorras ao vício. Exatamente, meu irmão. Deixa eu só comentar aqui, Patrícia, rapidinho. Veja, hoje a Bahia e o Brasil perdem um grande profissional. Já falou, Patrícia, do Gutenberg. Realmente é uma perda irreparável para a medicina, porque é um ícone de medicina chinesa e práticas integrativas. Aqui, Gutenberg, que Deus lhe conforte e receba na glória eterna e conforte a sua família. E todos nós, amigos e alunos de Gutenberg, estamos aqui realmente em paz, para que você faça essa passagem em paz. A gente agradece, realmente uma notícia muito triste, e com essa informação a gente conclui o programa Saúde no Ar de hoje. Voltaremos na próxima segunda-feira com muito mais informações para você. Até lá. Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro. Ele que não pode aparecer. Mas ele não gostei.